Fala galera, começando mais um Acabou em Pizza, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um órgão federal que chamou muita atenção na última semana, principalmente agora depois do dia 4, quando eles julgaram o pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. É o STF. Você sabe o que significa STF e o que eles fazem? Então a gente vai começar entendendo o que é a sigla, o que significa STF. É Supremo Tribunal Federal. É Supremo, ou seja, não tem nada superior a esse tribunal, nada além do Supremo. Dentro da União Federal, o Supremo Tribunal Federal, no que se diz respeito a julgamento, decisão de lei e tal, ele é o órgão mais poderoso em termos de decisão, ou seja, um caso ele pode ser julgado até o Supremo Tribunal Federal, mas não tem como ir além disso, porque ele é a última instância do que se diz respeito a julgamentos dentro da União Federal. Bom, o Supremo ele é formado então por 11 ministros e todos esses ministros eles são escolhidos pelo presidente da República, ou seja, é por nomeação. Dos ministros que estão lá hoje exercendo esse mandato, um foi nomeado pelo Temer, que é o Alexandre Moraes, 4 pela Dilma, Roberto Barroso, Edson Fachin, Luiz Fux e Rosa Weber. 3 pelo Lula, incluindo o atual presidente Carmen Lúcia e o vice Dias Toffoli. 1 pelo Fernando Henrique Cardoso, que é o Gilmar Mendes, 1 pelo Collor, o Marco Aurélio, e 1 pelo Sarney, Celso de Mello. Agora, geralmente quando a gente escuta falar do STF é porque eles estão julgando algum caso de alguém famoso dentro da área política e tal, algum agente político bastante importante. Mas não é necessariamente essa a função do STF. Como a gente falou antes, qualquer caso pode chegar até o Supremo Tribunal Federal. Tanto é que ano passado, em 2017, eles julgaram 59.234 casos. Agora a gente vai entender como é que funciona o trabalho dos ministros do STF. O STF, então, ele julga 2 tipos de processos. Um que é de inconstitucionalidade, que é quando existe alguma violação à Constituição. E o outro tipo de processo que eles julgam são os crimes cometidos pelo mais alto escalão do governo, por exemplo. Ou seja, são aquelas pessoas que têm o chamado fórum privilegiado. Por exemplo, caso o presidente atual tenha cometido um crime, ele não vai ser julgado pela justiça comum. Ele vai direto para o Supremo Tribunal Federal. E lá eles vão fazer o julgamento. Além disso, os casos de inconstitucionalidade, eles são divididos em 2 esferas. Então, a gente tem as competências originais, que é quando o STF decide julgar por ele mesmo, ou seja, a Procuradoria-Geral da República ela faz uma denúncia e aí os ministros eles votam se eles vão receber essa denúncia, se vai abrir a investigação ou se não. O outro caso é quando vem crimes ou casos que vêm de fora para dentro do STF. Isso acontece muito quando a gente tem recurso de pedidos de julgamentos e de decisões. Por exemplo, um delegado começa investigando na primeira instância, aí ele dá um julgamento. Pode ser que haja um recurso, um pedido de recurso, e esse julgamento tem que ser revisado, mas ele é revisado numa instância maior. E aí vai subindo as instâncias até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Em relação às testemunhas, funciona da seguinte forma. Os casos que vêm de fora, eles já foram investigados, então, por instâncias anteriores e as testemunhas já foram ouvidas. E aí, então, é a decisão do STF ver se eles vão ouvir novamente as testemunhas ou não. Agora, quando são investigações do alto escalão, quem conduz essas investigações para o Supremo é a Polícia Federal. Agora vamos falar um pouquinho sobre a votação em si. A votação é como se fosse uma votação normal, ou seja, a maioria ganha. Temos 11 ministros, os 11 votos, com no mínimo 6 votos, acaba sendo essa a decisão. Geralmente funciona assim. Os 10 ministros que não a presidente votam primeiro, e aí caso aconteça um empate, aí é a presidente, que no caso é a Carmen Lúcia, que vota para decidir para decidir ali, ela tem o voto de Minerva. Por exemplo, no pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula, aconteceu dessa forma. Antes da Carmen Lúcia votar, estava 5-5, e foi ela que votou negando o pedido de habeas corpus. Ela que teve o voto de Minerva, porque ela é a presidente do Supremo Tribunal Federal. A decisão do STF ela é definitiva, mas a execução da pena ela pode variar. Nos casos que vêm de fora, a decisão ela é encaminhada de volta, então, para o delegado da instância inferior, que era responsável antes, e aí cabe a ele a execução da pena. Em casos que são originais do STF, quem cumpre
Quem executa a pena é a Polícia Federal. Como exemplo, a gente pode pegar aqui o caso também do habeas corpus do Lula. O caso do habeas corpus do Lula veio de fora e acabou então sendo julgado por fim ali no STF. Quando eles negaram, eles mandaram a decisão para o Sérgio Moro, que era o delegado da primeira instância de avaliação, e é ele que teve que decretar a execução da pena. O que aconteceu é que ele decretou muito rápido, ele decretou 20 minutos depois de ter chegado a decisão do STF lá na delegacia de Curitiba. E isso chamou um pouquinho de atenção, porque geralmente essas execuções de pena demoram de 6 a 7 dias para ser executadas, e o Sérgio Moro executou em 20 minutos. Só para deixar claro, então, o que é o habeas corpus que foi julgado, o que foi esse pedido, então, que a defesa do Lula fez, é quando tu faz esse pedido de habeas corpus, que é para evitar, na verdade, de ser preso, ou quando tu já foi preso, ser solto, e tu faz esse pedido, então, quando tu acha que o teu direito de ir e vir está sendo cassado de forma ilegal ou sob o abuso de poder. Isso aí. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho como funciona o STF, o que é o STF. E se vocês têm mais dúvidas de termos e nomes em relação ao governo, por exemplo, o que é a Procuradoria-Geral da República, você sabe o que é? Aí você manda pra cá que a gente pode fazer mais vídeo explicando pra vocês. Né? Porque é muito importante a gente entender quais são os órgãos que regem em nosso país, como é que funciona exatamente essa democracia, inclusive pra gente poder cobrar mais e criticar e julgar e isso. A gente tem que falar com propriedade. Certo, gente? Muito obrigado. Beijão. E até a próxima.